Graça e paz, a editora Thomas Nelson. A tradução é NAA, mas eu tenho gostado dela e cada vez eu tiro uma conclusão. Ontem eu tirei uma, hoje eu tô tirando outra. E assim eu tenho analisado, mas agora eu tenho marcado a Bíblia assim, ó. Vocês vão ver isso na João Wesley quando eu for fazer o review. Então eu queria ler uma coisa que eu achei interessante. Tá falando sobre o texto de reflexão, né? Odiar o pecado, mas não o pecador. Lembrando que é reflexões assim, baseadas em C.S. Lewis. Cristianismo puro e simples. O texto base vai ser Mateus 18, 21 a 35. Eu vou estar lendo para vocês rapidinho, que fala a parábola do servo que não queria perdoar. Então Pedro, aproximando-se, perguntou a Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não digo a você que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos, e passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, o senhor desse servo ordenou que fossem vendidos, ele e a mulher, os filhos e tudo que possuía, e que assim a dívida fosse paga. Então o servo, caindo aos pés dele, implorava: Tenha paciência comigo, e pagarei tudo ao senhor. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrando-o, começou a sufocá-lo, dizendo: Paga-me o que você me deve. Então o seu conservo, caindo aos pés dele, pedia: Tenha paciência comigo, e pagarei tudo a você. Ele, porém, não quis. Pelo contrário, foi e o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo os companheiros o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram relatar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor, chamando aquele servo, lhe disse: Servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda, porque você me implorou. Será que você também não devia ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? Indignando-se, o senhor entregou aquele servo aos carrascos até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai, que está no céu, fará com vocês, se do íntimo não perdoarem cada um ao seu irmão. Eu leio esse texto aqui e penso: oxe, que história triste. E como triste é. Mas vamos à reflexão do texto. E eu gostei e eu queria passar para vocês. Está perfeitamente claro que se não perdoamos, não seremos perdoados. Não há alternativa quanto a isso, então o que fazer? De qualquer forma, não é nada fácil, mas penso que há duas coisas que possamos fazer para facilitar as coisas. Se você quiser aprender matemática, não vai começar pelo cálculo diferencial integral, mas pela aritmética. Da mesma forma, se realmente, mas tudo depende de querer de verdade, desejamos aprender a perdoar, talvez seja melhor começar por algo mais fácil do que a Gestapo. Você poderia começar perdoando a seu marido ou sua esposa, ou a seus pais ou seus filhos, ou o suboficial mais próximo por algo que eles fizeram ou disseram na semana passada. Isso provavelmente já vai demorar bastante tempo. E em segundo lugar, devemos tentar entender o que exatamente significa amar o próximo como a si mesmo. Devo amá-lo como amo a mim mesmo? Muito bem, como exatamente eu me amo? Agora que começou a pensar sobre isso, não tenho exatamente predileção ou sinto afeição por mim mesmo, e nem sempre gosto da minha própria companhia. Assim, aparentemente, amo seu próximo, não quer dizer que tenha carinho por ele, ou considere-o simpático. Eu deveria ter percebido isso antes, porque, é claro, não conseguimos gostar de alguém por força de vontade. Será que eu me sinto bem comigo mesmo e me acho um cara legal? Bem, temo que às vezes sim, e esses sem dúvida são os meus piores momentos. Mas não é por isso que eu me amo, na verdade é o contrário. Meu amor próprio faz com que eu me ache um cara legal, mas me achar um cara legal não é um motivo de eu me amar. Assim, amar meus inimigos também parece não significar que nós os achamos legais. Isso é um enorme alívio, pois uma boa parcela das pessoas imagina que perdoar os nossos inimigos significa supor que eles não são tão maus assim, quanto está mais do que claro que eles o são. Vamos dar um passo adiante. Nos meus momentos mais sóbrios, além de não me considerar um sujeito legal, sei que sou um sujeito bem perverso. Reconheço algumas das coisas que já fiz com horror e asco.
Assim, aparentemente estou autorizado a ter acesso e odiar algumas coisas que meus inimigos fazem. Agora que estou pensando sobre isso, lembro de alguns professores cristãos que me disseram há muito tempo que devo odiar as ações de uma pessoa má, mas não a pessoa má. Ou como eles diriam, odiar o pecado, mas não o pecador. Por muito tempo considerei ingênua e enganosa essa distinção, pois como é que você poderia odiar o que uma pessoa fez sem odiá-la? Mas anos depois ocorreu-me que havia um homem com o qual eu estava fazendo isso o tempo todo, eu mesmo. Por mais que eu possa desgostar de minha própria covardia, prepotência ou avareza, continuo a me amar. Nunca tive a menor dificuldade quanto a isso. Na verdade, o real motivo pelo qual eu detestava essas coisas era porque eu amava esse homem. Era só porque eu me amava que ficava triste por ser o tipo de pessoa que fazia aquelas coisas. Consequentemente, o cristianismo não quer que reduzamos nem por 1 milímetro o ódio que sentimos pela crueldade e pela traição. Devemos mesmo odiar essas atitudes. Não é preciso retirar nenhuma palavra que dissermos sobre elas, mas ele deseja que nós odiemos as coisas em si, ou seja, devemos ficar tristes porque a pessoa fez tais coisas e esperar, se isso for possível, que de alguma forma, em algum momento, em algum lugar, ela possa ser curada e voltar a ser humana. Cristianismo puro e simples, texto de para reflexão, Mateus 18, 21 a 35. Tá certo? Essa Bíblia C.S. Lewis, eu espero que vocês tenham gostado. Uma das pérolas desse livro que eu tenho lido. Em breve faremos review, falaremos mais dela no decorrer dos dias. Tá? Que Deus abençoe a vida de cada um. Obrigado por participar do canal.